Graça e paz, meus irmãos. Hoje vamos ver como Satanás usou de estratégia no caso de Pedro. O ataque à autoconfiança. Foi essa estratégia que o demônio usou para atingir Pedro. E está registrado no livro de Lucas, capítulo 22, meus irmãos. O ataque de Satanás a Pedro é um dos casos mais sofisticados de guerra espiritual registrado na Bíblia Sagrada. Porque não começou com um pecado externo, como o de Davi ou de Sansão. Não. Mas com uma virtude distorcida. Sabe qual era essa virtude que ele encontrou em Pedro? O excesso de zelo e a confiança na própria força de vontade. Pedro demonstrou muitas vezes esse tipo de comportamento. E o demônio observou isso e atacou ele justamente nesse ponto. Vamos ver aqui 4 pilares da estratégia usada contra Pedro. 4 pilares. E vamos aprender sobre esses 4 pilares. A gente vai encontrar esses 4 pilares no livro de Lucas, capítulo 22. É onde fala sobre o que aconteceu com Pedro. Primeiro pilar, o ponto cego da lealdade. Eu nunca te negarei. Eita Jesus! Quando Jesus avisa que todos os abandonaria, o único dos discípulos responde, que é Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Olha só o que Pedro falou. Ele tinha uma autoconfiança, irmão. Ele tinha uma autoconfiança em si mesmo. Satanás usou a autoimagem de super discípulo de Pedro. Ele se achou um super discípulo, né? Ao focar em sua própria coragem. Satanás é astuto, meu irmão. Pedro parou de depender da graça de Deus. Achou que ele tinha a força que vinha dele mesmo. E falou essas palavras. E seguiria Jesus tanto para a cruz como para a morte. O inimigo sabe que o orgulho espiritual é a queda mais silenciosa. Ele faz o homem acreditar que a sua fidelidade a Deus depende da sua própria força de caráter e não da sustentação divina. É Deus que nos dá a força, é o Espírito Santo trabalhando dentro da gente, que nos impede de fraquejar, irmãos. Quando a gente buscamos a presença de Deus, o Espírito Santo habita em cada um de nós. Não temos força suficiente para lidar com nossos desejos, nossos medos. É Deus que nos sustenta. Segundo ponto, o pedido da peneira, o teste da resistência. Olha só, Jesus revela o mundo espiritual. Ele diz assim em Lucas 22:31. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar, peneirar como trigo. Olha só. A peneira serve para sacudir o grão violentamente até que a palha seja separada. Satanás queria usar a pressão das circunstâncias para mostrar que a fé de Pedro era palha, irmão. O objetivo era estilhaçar a identidade de Pedro. Ele viu um ponto, ele viu uma brecha e usou essa brecha. Pedro, olha só, se ele falhasse no que mais se orgulhava, sua lealdade, né? Ele se sentiria indigno a ser um apóstolo. E poderia ter o mesmo destino de Judas, quando traiu Jesus com 30 moedas. Está entendendo como o demônio é perigoso? Terceiro pilar, o ataque pelo medo do julgamento social. Pedro resistiu soldados armados no Getsêmani. Ele até cortou a orelha de Malco, um dos soldados que foram prender Jesus. Mas caiu diante de uma criada e de uma pessoa ao redor de uma fogueira. Lucas 22:56 e 60. Ali ele negou Jesus. E não só foi uma vez não, foi 3 vezes, irmão. Cadê o homem que morreria com Jesus?
Satanás é perigoso. Ele sabe das nossas falhas, quando a gente pode falhar. Ele nos observa diretamente, todo dia. Satanás mudou a arma. Ele não atacou com espadas, irmão, mas com desprezo e o risco da associação. O ataque à autoconfiança funciona assim. O inimigo coloca você em um ambiente onde confessar sua fé parece socialmente suicida. Olha só como ele faz. Ele coloca a gente numa situação assim, irmãos, às vezes, dependendo de cada um. Pedro, que achava que morreria por Cristo em uma batalha gloriosa, não estava preparado para ser humilhado por uma serva. Não era você que andava com o Nazareno? Ele disse, não, eu não. Olha, 4 pilares, o isolamento e a distância segura. O isolamento e a distância segura. O texto diz que o apóstolo, após a prisão de Jesus, Paulo, discípulo, ou Pedro, discípulo, seguiu Jesus de longe, Pedro. Está vendo? Este é o passo final do ataque à confiança. Satanás induziu a vítima a manter uma distância de segurança. Ele ficou à distância do Senhor, se mantendo seguro para não ser morto igual a Jesus. Pedro não queria abandonar Jesus, mas, veja bem, mas também não queria se comprometer totalmente, como ele disse que faria, naquele momento de crise. Ele foi fraco, ele fraquejou. O homem que falou aquelas palavras, que morreria com Jesus, mostrou que ele não é assim, era só da boca para fora. Tá vendo? Esse meio termo espiritual é o terreno favorito de Satanás. É onde a autoconfiança desaparece e o medo assume o controle, levando à negação. Irmão. Às vezes a gente tem que analisar muito bem quem somos por dentro. Não podemos ser igual a Pedro. Devemos ser fiel e não confiar em você mesmo, e sim em Deus. O propósito do inimigo versus o plano de Jesus. Olha só. Satanás queria usar a falha de Pedro para levá-lo ao remorso, desprezo, como fez com Judas. Não foi isso que eu disse lá no começo? Mas Jesus usou a falha para gerar humildade e conversão em Pedro. Jesus usou a falha dele e através da falha dele o fortaleceu. Elementos, o foco, estratégia de Satanás. Veja bem, a autossuficiência de Pedro, a resposta de Jesus, a intercessão. Eu roguei por ti. Tá vendo? Elemento, o método, a estratégia de Satanás era a peneira e o sofrimento e pressão em Pedro, né? A resposta de Jesus, a ressurreição após a queda. Glória a Deus. O elemento, o objeto, a estratégia de Satanás, destruir o líder da igreja. E aqui a gente vem a resposta de Jesus, que foi a última coisa que a gente viu nesse pequeno sermão. Treinar um pastor que conhece sua fraqueza. Quando a gente conhecemos nossa fraqueza, a gente trabalhamos em cima dela, irmão. Ajudado pelo poder de Deus para não falhar. No caso de Pedro, o ataque à autoconfiança serviu para esvaziar o apóstolo de si mesmo. Satanás queria destruí-lo, mas acabou sendo, sabe o quê? Usado como uma... Oh, Jesus é muito maravilhoso. O demônio foi usado como uma ferramenta pedagógica para que Pedro aprendesse o que ele deveria aprender. Sabe o que era, irmãos? Que o reino de Deus não é construído por homens fortes. Glória a Deus. O reino de Deus não é construído por homens fortes, mas por homens dependentes de Deus. Você se acha dependente de Deus? Quem não se acha, procure ser dependente de Deus em tudo, irmão. Não haja que nem Pedro com autoconfiança, achando que você tem força para lidar com seus problemas e para caminhar nesse mundo que jaz no poder do inimigo.
Lembre-se mais uma vez, quanto mais longe você fica de Deus, mais perto do demônio você fica. Quanto mais perto de Jesus você fica, mais forte e protegido você ficará também. Seja vigilante, porque o demônio anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Não seja vítima dele, não dê brecha, irmão. Não dê brecha. Faça aquilo que eu falei no primeiro e no segundo vídeo, quando eu falei de Davi, quando eu falei de Sansão. Tire tempo para ler a Bíblia e meditar sobre ela. Tenha uma intimidade em oração com Deus. Converse com Deus. Fale para Ele o que você sente, o que você acha, o que você acredita. Tenha Ele como seu único Salvador. Outra, louve a Deus todos os dias pela sua vida, por tudo que há. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele que nos sustenta. Não esqueça de se reunir com os irmãos, procure os irmãos, aqueles que buscam a presença de Deus, se fortaleça, porque em breve Jesus voltará. E como ele disse, será que encontrarei alguém com fé, digno de ser salvo? Seja digno, irmão. Reconheça que Ele te amou primeiro e o ame de toda sua força e todo o seu coração. Glória a Deus.